Quando Deus retira o peso dos nossos sofrimentos, o peso daquilo que nos atrapalha, a gente fica mais leve e também mais livre para amar, para ser o que a gente é e o que a gente deve ser. Não é fácil sermos o que devemos ser com tantos pesos que esse mundo, que a vida coloca sobre nós. Por isso, é muito bom fazermos uma faxina interior, jogando fora todos os nossos excessos. E um deles é a culpa. Muitos ficam paralisados com a culpa. Culpa de erros passados, culpa por uma história mal vivida, culpa por objetivos, sonhos e desejos que não conseguiram realizar, enfim. Retirar a culpa é retirar de si um grande peso que nos impede de ir adiante. Existe uma história contada em um filme onde um homem comete um crime e depois, com o sentimento de culpa, ele se impõe um fardo muito pesado. Ele quer compensar seu erro, se purificar de todo o peso da culpa que tinha, aquele assassinato que existia no seu coração. Ele queria aliviar essa culpa carregando um fardo sobre as costas, mas um fardo muito pesado, como se ele pegasse uma enorme mochila com todos os pesos que ele pudesse colocar ali e se colocou a caminho, com aquele peso que mal deixava permanecer de pé. Ele sabia a razão de carregar aquilo. Quem olhava de fora não sabia por que ele carregava aquele fardo tão pesado, mas ele sabia. Mas há uma cena muito bonita, quase no final do filme, depois que aquele homem ter vivido boa parte da sua vida com aquele peso nas costas, que só tirava para dormir e quando acordava colocava novamente nas costas e seguia seu caminho. Há um momento muito lindo em que ele estava subindo um penhasco perto de uma cachoeira e chegou um momento em que ele precisava tomar uma decisão. Ou ele jogava aquele peso que tinha sobre as costas e sobrevivia, ou ele iria morrer, porque não seria possível segurar o peso de tudo aquilo e subir o penhasco até o final. O peso era demais. Naquele momento, toda a vida dele passava na cabeça, desde o momento em que ele cometeu o crime, momento em que ele decidiu colocar aquele fardo de culpa sobre as costas. Tudo aquilo foi passando em sua mente como se fosse um filme. Ele, olhando ali para o perigo de morrer, para o perigo de despencar dali, precisou tomar uma decisão. Ou permitiria que aquela culpa o matasse, ou permitiria que aquele momento crucial o libertasse de tudo que deu errado em sua vida, já que aquele fardo que ele carregava nos ombros era a metáfora de uma vida que não deu certo. O fardo significava toda a culpa que havia em seu coração. Então, querendo viver e pensando que por estar arrependido genuinamente do seu erro, do seu crime, ele poderia ser merecedor de continuar. Então, ele decidiu jogar fora aquela mochila. Jogou fora aquele peso, aquela culpa. E é lindo o momento em que ele, com muito cuidado, vai tirando aquela mochila das costas, pesada, e joga. E ele vê aquilo rolando pelas pedras abaixo. Naquele momento, aquele homem segura em uma pedra e chora. Chora como uma criança. Chora muito. Chora por razões que nós desconhecemos. Somente ele sabia o que havia em seu coração. A vida, às vezes, faz a mesma coisa com a gente. Muitas vezes, nos encontramos num penhasco da existência e os pesos dos nossos erros são tão grandes sobre nós que precisamos fazer uma escolha. Ou nos libertamos de todo o peso, ou a gente não vai viver. Olha, eu confesso que não é fácil falar de perdão. Mas não estou falando do perdão de Deus, porque
Deus está sempre disposto a perdoar quando o arrependimento é sincero. E nem estou falando de perdoar o próximo, estou falando de perdoar a si mesmo. Isso sim, às vezes é muito difícil. Só podemos amar alguém quando amamos a nós mesmos. Só podemos perdoar alguém à medida que a gente se perdoa. Só poderemos continuar subindo no monte, no morro da vida, à medida que a gente joga fora os pesos que nos sobrecarregam. Todos nós somos passíveis de erros. Todos nós erramos. Mas podemos escolher o que fica dentro de nós. Não precisamos carregar o peso da culpa quando depois do erro nos arrependemos genuinamente. Não precisamos de uma mochila de culpa nas costas. O que precisamos, sim, é de arrependimento sincero de tudo aquilo de errado que já fizemos. E todos os nossos erros serão apagados. Olha, se você também se encontra nessa situação, pense nisso. Não vamos deixar que a culpa nos impeça de continuar. Ainda temos tempo de recomeçar.